Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal do professor Carlos Mel. Hoje nós vamos comentar um trabalho que foi publicado agora esse ano, 2023, né, sobre manejo integrado de pragas no estado do Paraná. Uma publicação, uma parceria entre a Embrapa Soja e o Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná. É um trabalho que corrobora muito o que a gente vem falando sobre manejo fitossanitário de pragas, né, pensar em controle de pragas, do manejo integrado de pragas. E a importância que tem que se dar a essa técnica agrícola, né, que nós temos as nossas áreas de produção, que desde 1970 isso é desenvolvido, né, já tem um tempo, e que muitas vezes é deixada de lado em função das preocupações que o produtor tem, visando as aplicações um pouco mais precoces e aquela tensão, né, do inseto, praga tá ali fazendo dano, né, naquela cultura, no caso aqui, então vamos falar de soja, mas esse trabalho é um trabalho que compilou dados dos últimos 10 anos, e a gente vai terminar falando sobre esses 10 anos aí de manejo integrado de pragas em várias regiões do estado do Paraná, e isso pode ser estendido para os demais estados, né? Manejo integrado de pragas ele pode ser trabalhado em qualquer área, e esse trabalho corrobora com a técnica mesmo, né? De informar que funciona, né? Funciona. E é esse que é o grande pulo do gato desse trabalho. Para nós, agrônomos, para os técnicos, para os alunos que estão nos assistindo, para os produtores rurais, para estar tentando implementar isso o quanto antes nas nossas áreas de produção, nas áreas, seja elas de onde for, para tentar minimizar o problema de pragas, redução de número de aplicações, redução de custo, consequentemente, aumento de rentabilidade para o produtor no final, tá? Nós estamos falando aqui sobre esse trabalho, que é um trabalho bem legal. Vamos começar. Então, esse é o trabalho, o documento 455, que foi publicado pela Embrapa Soja, né? Com os autores aqui, quero agradecer aos autores por ter feito essa pesquisa e essa publicação, né? Foi em 2023. Resultados do manejo integrado de pragas de soja na safra 22/23 do Paraná. A gente pode e vai falar aqui, né, sobre esses resultados, esses dados, e no final vamos falar sobre esses dados compilados nos últimos 10 anos, para dar a informação, né, que é possível fazer, é possível reduzir custo com manejo integrado de pragas, ok? Então, vamos. Então, resumidamente, né, falar sinteticamente, quais foram as ações, né, do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná em parceria com a Embrapa. Então, os extensionistas do IDR selecionam as áreas de produção de soja e elas foram denominadas, chamadas de unidades de referência, as URs, acompanhadas por técnicos, né, do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná, com apoio da Embrapa. Foram feitas 150 unidades de referência em MIP soja, manejo integrado de praga de soja, em 101 municípios. E essas unidades foram conduzidas seguindo um protocolo técnico estabelecido, monitoramento, aplicação apenas no nível de dano, foi acordado entre esses pesquisadores e o corpo técnico do IDR. Essas foram as regiões, né, do Paraná que foram trabalhadas, né, que foram desde o centro, nordeste, norte, sudoeste, né, são as unidades de referências que foram conduzidas nessas mesorregiões. O desenvolvimento do trabalho, as inspeções foram realizadas semanalmente, pelo menos, onde os técnicos registraram a densidade populacional de pragas, inimigos naturais, desfolha, estágio de desenvolvimento, de acordo com a escala de férias e colaboradores que, na verdade, é um monitoramento dessa área de pragas, né? O nível de dano, o nível de controle foram feitos, e as pulverizações foram feitas de acordo com né, a indicação desse nível proposto por FEI colaboradores. Para a quantificação desses insetos pragas,
Até V3 a avaliação foi visual e depois panos de batida até o final da estádio da lavoura. Em cada inspeção, 10 pontos no mínimo foram avaliados, dentro das unidades de referência, um metro de fileira por ponto, pontos distribuídos no espaço amostral, ou seja, é a amostragem que a gente faz de maneira geral nas nossas áreas de produção para monitorar pragas, tá? E foram feitos monitoramentos tanto do complexo de lagartas quanto do complexo de percevejo. O complexo de lagartas foi quantificado em categorias de acordo com o tamanho, lagartas grandes maior que 1,5 m, lagartas pequenas menor que 1,5 m. E foram 4 grupos de lagartas, Anticarcia gematatis, a lagarta da soja, a subfamília Plusine, que é a Chrysodestes includes e a Plusianus, são as lagartas falsa medideira, o complexo Spodoptera e o complexo da Helicoverpa, Helicoverpa ligeira, Zéia e Chlorhydra virensis, que é a lagarta da macina do roeiro, e foram feitas o monitoramento dessas lagartas. Para percevejo, foram quantificados os adultos e as ninfas, maior que 0,3 centímetro, maior que 0,3 centímetro, composto pelas espécies euquistos zeros, o percevejo marrom, o percevejo barriga verde, percevejo verde e o percevejo verde pequeno, contando todos esses percevejos nas áreas. Essa tabela é que foi a referência para os níveis de ação usados no controle, tanto para lagartas quanto para percevejos. Então, as lagartas de qualquer espécie, quando controlar, quando atinge essa igual ou superior a 30% de estágio de esfolha, no estágio vegetativo, no estágio reprodutivo 15%. Complexo Plusine e Anticarcia gematalis, 20 ou mais lagartas maiores que 1,5 cm. As lagartas Helicoverpa e Chlorhydra, né? Está aqui 4 ou mais lagartas por metro, ponto de batida, 2 ou mais lagartas por metro no estágio reprodutivo. Então, foi levada em consideração esta tabela, tanto para percevejos quanto para o complexo de lagartas, para os níveis de ação. Para o complexo de lagartas, os dados foram agrupados. 3 períodos de ciclo da soja, 0 a 30 dias, 31 a 60, 61 a 150 dias em total. E o ciclo e quanto ao uso não de transgenia. Nós dividimos, né, os autores dividiram essas áreas em percentual de uso de cultivares transgênicos e percentual de uso de cultivares não transgênicos. Essas transgênicas provenientes de bacilos trigienses, né, da toxina. Para as espécies de percevejos, os dados foram totais, né, apresentados para todo o ciclo da cultura, o número total de percevejos na área. De forma simultânea, e aí para um processo de comparação que eu achei bem interessante, né, dos autores e desse trabalho, foi simultaneamente foi realizado um levantamento das práticas agrícolas em áreas não assistidas pelo programa NIPSOja, que foram chamadas de unidades não assistidas. E foi realizado um monitoramento com 453 agricultores. Qual foi o objetivo desse levantamento? Determinar o número e a data das aplicações, os produtos e as doses, e outras práticas associadas também. E essas respostas, tanto das unidades de referência quanto das unidades não assistidas, elas foram feitas, foi feita uma comparação entre esse resultado, e essa comparação aqui nos dá uma indicação, né, da importância do monitoramento do manejo integrado de pragas na área de soja. Passando pelos resultados, das 150 unidades de referência, 91,3 eram BT, 8,7 no BT. A área média das unidades de referência, 11, quase 12 hectares, e a produtividade média de 68,8 sacos. As unidades não assistidas, 90% BT, 10% no BT, com a área média de 29,2 hectares e a produtividade média de 66,7 sacos por hectare. Aqui nós temos nessa tabela o número de unidades de referência, né, tanto do total, né, que foram 150, e das mesorregiões, quantas unidades de referência em cada região, mesorregião. E área média cultivada, área média das unidades de referência e as produtividades de cada mesorregião. A gente observa aqui que teve produtividade máxima de 73,4 sacos e a produtividade menor, né, 67,1, uma média aqui de 68,8. Essa aqui são as áreas das unidades de referência. E essa tabela das unidades não assistidas.
Então, o que a gente observa que teve área de produção quase com 80 sacos por hectare e área de 63 sacos por hectare, um total de 453 produtores, né, nessas unidades não assistidas, a média cultivada em torno de 29,2 hectares e a média de produtividade 66,7. Essas informações são importantes. Agora nós vamos trabalhar, falar um pouquinho das informações, dos resultados do complexo de lagarto. Então, o que a gente observa? Neste primeiro gráfico, percentual de ocorrência de Lepidópteros praga em 3 períodos e no ciclo total da soja nas URs, nas unidades de referência. O que a gente observa aqui? Até 30 dias, o maior percentual de lagartas foi do complexo Spodoptera, com 48%. Tá? O que a gente observa depois de 31 a 60 dias até 61 a 150 dias, um percentual maior do complexo de anticárcia, de Chrysodestes includes e Raclusia nubia, que é as lagartas falsa-medideiras, né? No total, para as unidades de referência, de maneira geral, 48% foi do aparecimento das lagartas dentro do complexo da Plusine, né, da subfamília Plusine. Lagarta falsa medineira, 48%. Tá? Para a soja BT, aí foi feita uma divisão das áreas BT e não BT nessas unidades de referência. A gente observa o seguinte, para a soja BT, para as áreas que têm cultivares BT, seguiu-se o mesmo padrão, né? 48% até 30 dias, a gente observa que é o complexo Spodoptera, ou seja, um ataque mais, o aparecimento maior de lagartas do grupo Spodoptera. E depois, nas outras fases, né, de monitoramento, a lagarta falsa medideira aqui, com 61, de 31 a 60, 54%, 61 a 150. O ciclo total continua tendo maior ocorrência das lagartas falsa medideira. Chrysodestes includens e Raclusia nua aqui, tá? Quando eu trabalho em áreas não BT, o que a gente observa é um aparecimento, uma ocorrência maior da anticárcia, né, da lagarta da soja, em função de não ser evento transgênico e não efetuar esse controle efetivo de lagartas, né, do grupo anticárcia. Então, o que a gente observa, de maneira geral, é um aumento da ocorrência de lagartas da soja, né, lagarta da soja, anticárcia gematalis, em todas as fases de monitoramento. 0 a 30 dias foi igual entre o grupo Spodoptera, apesar da lagarta falsa medideira ter mais ocorrência em 31 a 60 dias, 61 a 150 dias, a gente observa um acréscimo, um aumento, né, da ocorrência de anticárcia gematalis nessas duas fases de monitoramento. E, de maneira geral, teve uma ocorrência maior de lagarta da soja em detrimento às outras, para áreas não BT. A percentual de ocorrência de lepidópteros pragas em unidades, unidades de referência, o que a gente observa aqui é que ocorreu de maneira geral em todas as regiões, né, do Paraná, das unidades de referência, uma maior ocorrência de lagarta falsa medideira, tá? Seguido por maior ocorrência de lagarta do grupo Spodoptera, tá? Bom, quando a gente vê uma situação aqui de aplicações de inseticidas, nós temos aqui em azul percentual das unidades de referência, em vermelho percentual das unidades não assistidas. O que esse gráfico mostra para nós? 89% dos produtores das unidades de referência não fizeram aplicações nenhuma. As unidades de referência só foram ter uma aplicação a partir dos 40 dias, entre 41 e 60 dias, com 1% dos produtores fazendo as aplicações aqui. A gente observa que nas unidades não assistidas, 70% não efetuaram a aplicação. Mas a aplicação de inseticidas para lagarta começou até os 25 dias, com 1% dos produtores fazendo a aplicação mais precoce para lagarta. 8% de 26 a 40,
e 10% de 41 a 60, 6% de 60 a 80 dias, e mais que 80 dias ainda teve 5% de produtores nas unidades não assistidas que fizeram a aplicação para o complexo da lagarta. Esse é um dado importante. Um outro dado interessante desse trabalho é o número de aplicações pelo tempo. Então, as unidades de referência em azul, 89% dos produtores não fizeram aplicação, mas se a gente observar, 11% dos produtores das unidades de referência fizeram apenas uma aplicação. Então, se não aplicou, para complexo de lagarta foram feitas apenas uma aplicação nas unidades de referência naquelas áreas, né? Unidades de referência são aquelas áreas que foram monitoradas, né, pelos técnicos do IDR, Paraná, e foram feitas os níveis de ação, as aplicações de acordo com os níveis de ação, os níveis de dano econômico ali, né? Os níveis de controle. 70% das unidades não assistidas não fizeram aplicação, mas 19% fizeram uma aplicação, 7% duas e 4% dos produtores fizeram 3 aplicações para complexo lagarto. Para percevejo, primeira indicação, primeiro, 51% dos percevejos que apareceram foi de percevejo marrom. E os 23 percevejo verde, barriga verde, né? Verde pequeno, tá? Então, desse total, 50% é percevejo marrom, 51% do total dos percevejos foi a ocorrência de percevejo marrom nas áreas, tá? O que a gente observa aqui, né, em todas as mesorregiões, a gente observa que até na região metropolitana, né, 98%, né, é de percevejo marrom, tá? Mas, de maneira geral, a grande maioria, né, de maneira geral, apareceu mais percevejo marrom nas áreas de ocorrência, né, das mesorregiões, nas áreas de ocorrência de percevejo. E aqui são também o gráfico de aplicações de inseticidas ou de defensivos para controle de percevejo. O que a gente observa aqui, a unidade de referência está em vermelho, as unidades não assistidas estão em azul, é que 52% dos produtores das unidades de referência não fizeram nenhuma aplicação para percevejo. E apenas 12% das unidades não assistidas não fizeram aplicação. As aplicações das unidades de referência começaram a ser feitas depois dos 45 dias de emergência da cultura. 1% foi feito. A gente observa também nas unidades de referência que as aplicações para percevejo, elas foram feitas de uma maneira mais tardia, justamente no momento em que o percevejo ele tem uma ação mais efetiva na soja, que é na fase de florescimento para frente, né? Fase R3, R4, né? Com aplicações um pouco maiores aqui, 15% de 76 a 90 dias e 27% acima de 90 dias. É onde se concentra, de fato, o problema maior, né, na soja, que o percevejo ele vai fazer, né, ele vai atacar as vagens ali que estão. O que a gente observa é que nas unidades não assistidas, as aplicações foram mais precoces, né? Então, 13% fizeram aplicações até 45 dias, 14% até 55 dias, 32% dos produtores fizeram aplicação entre 56 e 75 dias de emergência, ou seja, a aplicação foi acelerada, foi antecipada, né? Então, em função do não conhecimento desse manejo integrado de pragas, né? Ou dessa preocupação de ter o percevejo ali e de se perder produção em função da presença desse percevejo, sem se preocupar, por exemplo, com os níveis de ação, o nível de controle, né? Então, a gente observa que as unidades não assistidas, elas anteciparam bastante as aplicações de inseticidas para percevejo. Um outro dado muito interessante desse trabalho é que 52% das unidades de referência não fizeram nenhuma aplicação e 35% fizeram apenas uma aplicação para percevejo, ou seja,
87% dos produtores das unidades de referência ou não fizeram aplicação ou fizeram apenas uma. O que a gente observa aqui é que 12% das unidades não assistidas não fizeram aplicação. Mas, olha, número de aplicações, 1, 2, 3, 19% dos produtores das unidades não assistidas fizeram 3 aplicações de inseticidas de defensivo para controle de percevejo, que é um dado bem interessante. As unidades de referência que foram assistidas pelos técnicos com manejo integrado de pragas, eles reduziram substancialmente o número de aplicações, em comparação com as unidades não assistidas. E aqui a gente tem esse dado que fecha essa informação, né? As unidades de referência em azul, as unidades não assistidas em vermelho. A média de aplicações, de maneira geral, foi de uma aplicação para as unidades de referência e 3 aplicações para as unidades não assistidas, ou seja, 3 vezes mais de uso de defensivos das unidades que não fizeram o manejo integrado de pragas, não foram assistidas, né? Não tem essa informação em comparação com as unidades de referência. Isso é um dado muito interessante que a gente vai ver isso aqui para frente. Olha só, em relação a custo de produção, né? Quando a gente pega as unidades de referência produzidas nas mesmas regiões, a gente observa que, em média, uma aplicação de inseticida para controle de insetos praga. E esse custo, em média, ficou em 133,65. E a produtividade média de 68,8. Então, aqui tem uma descrição de aplicações por cada mesma-região, né? Teve regiões que teve um número maior de aplicações, mas teve regiões que quase que não teve aplicações mesmo. Então, se pegar em média 1,2, né? Uma aplicação de inseticida com um custo de 133. Isso para as unidades de referência. Quando a gente vai para as unidades não assistidas, fazer uma comparação, a gente observa 2,99 ou 3 aplicações de defensivos para controle de insetos praga, com um custo de R$ 382,92. E a média de produtividade ela não aumentou, né? Ela, na verdade, era um pouco menor, de 66,7. O que a gente observa aqui, pessoal, deixa eu ver se nesse gráfico, a gente observa isso aqui, ó, uma observação para a gente compilar esses dados. Se a gente pegar aí as safras 13 e 14, que foi um monitoramento feito pelo IDR Paraná e pela Embrapa Soja, né, esses últimos 10 anos de safra, o que a gente observa é que o número de aplicações de inseticidas média nas áreas de MIP e nas áreas do Paraná, áreas de MIP 1,7 aplicações e as áreas do Paraná 3,6. O custo de controle em sacos por hectare, em média, nas áreas de MIP, 1,7. E o custo de controle em sacos por hectare nas áreas do Paraná de unidades não assistidas, em torno de 3,7. Ou seja, 2 sacos de soja a mais de custo de controle de pragas, sem a aplicação do manejo integrado de pragas em solo. E aí a gente poderia pensar assim, bom, mas fez mais aplicações, então você teve uma situação de que tem menos pragas, né, menos ocorrência de percevejo e lagarto, então a tendência é que a planta produza um pouco mais. E aqui a gente observa que não é isso, né? Se a gente observar aqui, as médias de produção elas são muito próximas e, de maneira geral, as médias de produção nas áreas de unidades de referência que fizeram manejo integrado de pragas são maiores. Se a gente observar que não teve diferença estatística na média, ou seja, não teve diferença. Ok, então tanto faz aplicar uma quanto aplicar 3. Ué, o produtor prefere o quê? Prefere aplicar uma ou prefere aplicar 3? Prefere gastar 1,7 sacos para produzir, para fazer o controle, ou 3,7? Então aqui não é o nível, não é indicação de aumento de produtividade, e sim redução de custo. Redução de custo, redução de entrada diária, redução de número de aplicações, redução de gasto de combustível, enfim, uma série de informações que esse manejo integrado de pragas nos oferece, que não é de um ano para o outro, são 10 safras. Olha só a questão do custo de controle em sacos por hectare em safras. Aqui, ó, se a gente observar, a safra 13, 14, 2,4, e nas áreas do Paraná, 5 sacos por hectare.
nas últimas duas safras, é menos de um saco por hectare, né, de custo, né? Então, o que a gente observa aqui é que esse manejo, essa técnica, que é estabelecida desde 1970 nas regiões do Paraná, elas precisam ser, né, ter uma difusão dessas informações, não é uma informação nova, né? Manejo integrado de pragas não é uma informação nova, mas é importante nós, como técnicos, nós como engenheiros, nós como alunos do curso de agronomia, do técnico de agropecuária que vai sair do mercado de trabalho, informar esse produtor e apresentar aos produtores esse manejo integrado de pragas, para que a gente tenha, de fato, se não tiver um ganho em produtividade, nós vamos reduzir esse custo desse produtor, reduzir o custo de aplicação de defensivos, reduzir a entrada de áreas, né, de máquinas nas áreas de produção. E essa informação ela é muito, muito importante, né? Esse trabalho ele é muito importante para nós, que nos dá a possibilidade de mostrar ao produtor que não é o número de aplicações, não é o controle visando a erradicação de insetos que vai resolver o seu problema, e sim o monitoramento. O inseto está ali, mas ele não está causando nenhum dano a mais naquela área de produção de soja que foi efetivamente registrada nessas últimas 10 safras lá no Paraná. Tá? Essa informação é importante. Então, para a gente fechar esse trabalho, o número de adeptos vem aumentando, graças a Deus, né? Ano após ano, graças a essa conscientização dos produtores, que é necessário racionalizar o uso de insumos, principalmente aqueles que afetam negativamente o meio ambiente. Isso é importante. Esse trabalho ele foi realizado no estado do Paraná nessas últimas 10 safras, mas esse padrão, esse manejo integrado de pragas, ele pode ser implementado, implantado em qualquer estado, em qualquer área de produção, porque essa resposta é generalizada. Ela independe da localização da lavoura, e sim da própria lavoura, da própria soja. A soja se comporta dessa maneira, né? A espécie soja se comporta dessa maneira, e as pragas também. Então, uma vez aplicado com esses critérios, invariavelmente haverá redução de custos, independente da área de produção que a gente tiver com relação à soja, tá? Bom, esse foi um vídeo muito importante, uma informação, uma divulgação de uma informação que vem do IDR Paraná e com a Embrapa Soja, que nos dá essa possibilidade de passar esse vídeo para vocês, visando essa informação de que o uso de técnica corretamente realizada, monitorada por técnicos, ela resolve, ela nos ajuda. Talvez não vai ajudar a curto prazo, mas a gente observa aí nos últimos 10 anos, a gente vê um sucesso dessa técnica do manejo integrado. Ok? Estou sempre à disposição para atender vocês. Fiquem em paz. Até a próxima. Tchau, tchau.